pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é especialmente para você que gosta de série. E claro, para você também que não gosta. Quero falar um pouquinho sobre a origem do povo escandinavo. Sei que aqui todo mundo conhece. Se não conhece, já ouviu falar. Aquela série, Netflix. Não? Roda um pedacinho do vídeo aí. Power and the money and the power. Minute after minute, hour after hour. Everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know. Pois é, gente, sobre os vikings, quero falar um pouquinho sobre a origem desse povo, sobre alguns mitos, algumas verdades, algumas curiosidades, o que levou esse povo a ele sair do seu território e em busca de novos territórios, de novas terras. Tá curioso, né? Então vem comigo. Gente, o povo viking era um povo escandinavo. O que é um povo escandinavo? Que nome é esse? É o mesmo termo para definir a sua cultura, a língua, a etnia deles. Então, por isso eles se chamavam escandinavos. Eles eram nórdicos também. O que é um povo nórdico? É um povo que habitava na parte norte da Europa, onde ali é hoje a Dinamarca, a Noruega e a Suécia. Okay? Só que existia um grande problema na região norte da Europa. Pois é, e foi esse problema que fez com que os vikings eles saíssem da sua terra e foram em busca de novas terras. E o problema foi o frio. Gente, era muito frio. Era inverno, era neve no verão, era neve no inverno, era neve na primavera, no outono. Então assim, isso dificultava a agricultura, porque eles eram camponeses, eles não eram guerreiros, eles não eram soldados de guerra, não, eles eram camponeses. Então assim, isso estava dificultando a criação de gados, a plantação de grãos. Então assim, a população estava crescendo, a sociedade crescia, não parava de crescer. E assim, eles estavam passando meio que necessidades. Então assim, eles ficavam nas suas terras e meio que padecendo, morrendo de fome, ou então eles iam em busca de novas terras. E foi isso que eles fizeram. Então nesse momento que ele parte da sua terra para novas terras, que ele começa a navegar no oceano, eles começam a ser chamados de vikings, ok? Então assim, eles tinham muito conhecimento náutico, eles eram os melhores navegadores daquela época. Eles com seus Drakkar, esse navio aí que tem na proa uma cabeça de um dragão. Um navio desse chegava a medir 3 metros de largura e aproximadamente 18 de comprimento. Tinha 32 remos, 16 em cada lado. Eram navios rasos, não encalhava facilmente. Eles poderiam chegar muito perto da costa, navegar em rios também, que não tinham um problema assim, não tinha risco do navio encalhar. Então eles eram os melhores navegadores. Eles saíram em busca de novas terras, em busca de riquezas. E o primeiro lugar que eles atacaram foi em Lindisfarne, na Inglaterra, em meados de 793. Eles atacaram um mosteiro. E chegando lá, eles mataram várias pessoas. Tem até esse episódio na série, no segundo episódio da primeira temporada, esse ataque. Eles chegam ali e se deparam com uma coisa curiosa. Eles encontram ouro, encontram prata, pedras preciosas e, gente, tudo isso em uma maior facilidade. Não tinha ninguém protegendo aquele tesouro. Então assim, nesse momento, pensem como um viking. Se você fosse atacar um novo lugar, você fosse para outra terra, qual é a primeira coisa que vocês iam procurar? Pois é, vocês iam até a igreja, porque ali tinha tesouro, ali tinha ouro, tinha prata e tudo isso sem proteção nenhuma. Então assim, os ataques contra as igrejas não era nada religioso, era mais simplesmente por riquezas, ok? Então assim, quem escrevia esses relatos era a Inglaterra, era a igreja. Então assim, os vikings, eles escreviam em pedras. Então todos esses relatos da história que temos hoje dos vikings sobre a igreja que escrevia e alguns países também onde eles atacaram. Então assim, os adjetivos eram os piores possíveis para definir esse povo, os pagãos, ok?
Quero falar também sobre um pouquinho das curiosidades, sobre alguns mitos e algumas verdades sobre os vikings. Gente, os vikings, eles eram camponeses, eles não eram soldados, eles não estavam sempre em frente não em frente de batalha não. Eles eram camponeses. Tô precisando de comida. Eu fico aqui, eu morro de fome, ou então eu vou em busca de novas terras, de novos territórios. Então foi isso que eles fizeram. Era um povo que tinha muito conhecimento náutico. Eles rodaram a Europa toda, o norte da África, até no Canadá, na América do Norte. Existem algumas teorias que eles também chegaram na América do Sul, aqui no Brasil. Mas são só teorias, nada que ainda foi comprovado. Era um povo muito higiênico, eles tomavam banho cerca de uma vez por semana. Então assim, coisas que eram muito pro tempo, pro europeu. Porque assim, um povo que tomava banho uma vez, 2 vezes no ano, e um viking que tomava banho uma vez na semana, então isso era uma grande coisa. Era um povo muito vaidoso. Alguns historiadores dizem que eles impressionavam as inglesas por suas belezas, por suas vestimentas, os cortes de cabelo. Alguns achados arqueológicos foram encontrados uma arcária dentária de um viking, os dentes totalmente intactos. Então assim, isso mostra que eles cuidavam muito bem da sua saúde. Era um povo extremamente vaidoso. Davam aula de igualdade de gênero para os seus vizinhos, os católicos feudais. Então assim, na cultura vikings, se um filho bastardo, o pai morresse, ele tinha o mesmo direito de um filho legítimo do casamento. Uma filha também, se o pai morresse, uma filha ela herdava os bens do pai. Coisas que não aconteciam com os vizinhos dele, os católicos feudais, ok? Então assim, gente, outra coisa também, os vikings não só... as pessoas têm uma ideia que o viking só entrava para roubar e não, destruir tudo, não era assim também não. Algumas pessoas, alguns vikings, eles só queriam terra para cultivar, para plantar, para criar algum gado. Outros também, eles iam em busca de fazer o comércio com outras cidades na Europa. Enfim, assim, eles não faziam essa farroupilha toda que algumas pessoas falam. Eram ladrões, acabavam com tudo, enfim. Algumas pessoas só queriam simplesmente um lugar para viver tranquilo, uma terra para plantar, porque no norte da Europa era muito frio. E isso era meio que impossível, ok? Eu não poderia falar sobre os vikings e esquecer dele, né? Ragnar Lodbrok, o famoso calças peludas. Gente, historicamente falando, não existe nenhuma comprovação histórica que Ragnar realmente existiu. Até hoje, nenhum historiador, nenhum arqueólogo, ele conseguiu realmente provar sua real existência. Existe ou não, o que existe são sagas nórdicas, contos que foi contado de pai para filhos. Não existe nenhuma comprovação da sua família, de quem ele foi filho. Não, até hoje não existe isso. Sei que muitos documentos se perderam com o passar dos tempos. Quem escreveu foi a igreja, alguns países como a Inglaterra. Então assim, eles escreviam o que eles quisessem. Então, realmente comprovando que Ragnar existiu, algum documento até hoje não tem. Existiu ou não, ele foi um grande guerreiro para os nórdicos, para os escandinavos. Ele com seus ataques muito bem elaborados a Paris, um ataque muito conhecido, que foi o cerco a Paris. Quando ele invade Paris, existe 7.000 libras para deixar Paris. Então assim, ele ficou muito conhecido. De um simples camponês, ele se tornou um rei viking. Então, ele que é o matador de dragão, ele foi muito conhecido porque ele matou um dragão. Enfim, mas ele foi um grande guerreiro e a série ela narra muito bem a sua história para o povo viking como um grande guerreiro. E também ele morre, né, quando ele é capturado pelo rei na Inglaterra, ele é jogado num poço cheio de cobras. Então, existem também teorias da morte dele. A primeira teoria é essa, e a segunda teoria é que ele morreu de disenteria logo após ao cerco a Paris, ok? Em meados de 847, aproximadamente. E eu sei que você também pode estar se perguntando como é que esse Império Viking ele terminou. Pois é, simplesmente o rei Viking, no tempo era o Harald Blatta, o famoso Dente Azul, ele se converteu. E assim, o estilo de vida não era meio que condizente com a nova realidade do seu rei. Então, meio que todo mundo teve que se converter. E aí, a Era Viking acabou a partir desse momento. Meados de 1066, foi a última batalha na ponte de
Stanford, na Inglaterra. Então ali foi a última batalha dos vikings. E ali teve o fim do seu império. Então assim, gente, até então aqui, pelo menos aqui no Brasil, os vikings não eram muito conhecidos. Um povo que deixou sua marca muito grande na Europa, no Norte, na América do Norte, no Norte da África. Mas aqui no Brasil, a gente só passou mesmo a conhecer essa história depois essa série da Netflix. Mas foi um povo que deixou uma grande marca, foi um povo muito guerreiro. Eles que eram camponeses, estavam meio que passando necessidades no norte da Europa, e aí decidiram invadir, decidiram conquistar terras. Gente, e esse foi o vídeo da semana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, se inscrevam no canal. Comentem aí alguma coisa, se vocês alguma curiosidade que vocês sabem sobre os vikings. Curta também, compartilhe o vídeo. E tamo junto e até a próxima. Valeu!